Oi, pessoal de casa, hoje a gente vai começar a corrigir do nosso tema, que a gente estava estudando sobre morfologia. Vocês lembram, turma? Foi ontem, pessoal. Morfologia. Morfologia era o que o carinha era, né? É o que ele é. Então a gente dá classe, a gente classifica o cara. Então era assim, ó. A gente parou na 21. 21... aqui. Os dados são da última pesquisa. Vocês entendem que esse última caracteriza a pesquisa? Esse última caracteriza a pesquisa. Então o que é a última? Adjetivo. Caracteriza, né? Da importante pesquisa, da querida pesquisa. Ele caracteriza. Ele é um adjetivo. 21, adjetivo. E aí depois na 22 a gente tinha que ter um representante deles, né? 22 é um verbo. Na 23, vocês entendem que são os dados. Então, o que é dados? Substantivo. Substantivo. 24, do estudo. Olha que legal, uma questão assim, ó. A palavra estudo, dependendo do contexto que ela aparece, ela pode ser mais de uma classe de palavra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque eu tenho o estudo e eu tenho eu estudo, né? Eu tenho um verbo e um substantivo. Neste contexto aqui, nós estamos diante de um substantivo. O que era o com, a, ante, até, após, com, contra, desde? Preposição. 25, prep. 26, clássico, pronomes. Os pronomes demonstrativos. 27 era tempo. O que é tempo? Um nome de um negócio, né? Negócio que ninguém tem. Substantivo. E aí, ó, o 28, a gente pode pensar naquela pergunta, tá, mas quando é que eu queria uma prep, quando é que ele é um artigo? Vocês entendem que ele está marcando a psicoterapeuta? A psicoterapeuta. Se eu trocar por psicoterapeuta, tá, também vai ser, né? Se fosse um menino, ia ser o psicoterapeuta. Então ele vai oscilar o gênero. Quem oscila gênero é um artigo, na 28. Artigo. Depois na 29 aparece um que. E a gente viu ontem, ou na outra aula, pessoal de casa, que esse que pode ser ou uma conjunção integrante ou um pronome relativo. A manha era assim, ó. Conjunção integrante, isso. Pronome relativo, a, o, qual. Então, Márcia diz o qual ou Márcia diz isso. Tá, eu queria que vocês entendessem esse detalhe. Não é uma troca, é uma manha. É só um joguinho, tá? Então é, Márcia diz isso, é uma manha. Conjunção integrante. 29, conjunção integrante. A Márcia diz que diminui o tempo para um casal entrar em crise. É para um casal entrar em crise ou um casal entrar em crise? Um casal, qualquer um. Então, o 30 é um artigo. O 31 a gente acabou de fazer um igual, né? O 31 é igual ao 24. É uma preposição. O 32 tem duas coisas ali. Lembra que era uma coisa chamada contração de mais a, preposição mais artigo. Então 32 tem duas classes de palavras. 32, preposição mais artigo. (33) Entre. Olha que legal. A palavra entre pode ser classificada de duas maneiras, de duas possibilidades. Entre de entrar. Entra aqui, entre, verbo. Fala. 32. Não seria contratação de mais a? Contração. Ah, botou preposição. 32.
32, isso. É uma contração. Contração de quê? De prep mais artigo. Ah, tá. Mas a resposta é Não é contratação, é contração. Isso. Eles não foram contratados, eles se contraíram. Sim, daí eu me confundi porque falou preposição mais no artigo. Eu achei que fosse a resposta. A resposta é. Porque o exercício, ele pede as classes de palavras, né? Então a classe de palavra é preposição e artigo. Tá. Mas o fenômeno que ocorre é que é contração. Que é quando os dois se fusionam. Eu não baseei lá, não. É um fenômeno isso. Não é uma classe. Capaz. E pode falar, mulher, não levanta a mão que eu uso óculos, eu não enxergo. E aí tu vai dizer, cara nojento, nem me olhou, mas é que eu sou cego. Então o entre, a gente tá falando do entre, né? O entre pode ser o verbo, entre aqui. E ele pode ser a preposição. Ante, até, após, com, contra, em, entre, para, perante. Nesse contexto é se entre 2000 e 2010. Não é entre. É preposição, né? Não sei qual é o movimento da preposição. Pessoas. Pessoas não é o nome de um negócio? Substantivo. Vou anotar aqui. Eu posso colocar substantivo feminino, né? Claro. Pessoas, substantivo. Claro, pode ser mais completinho. Substantivo feminino. O que é o quando? Não, tem um A antes. O que é o A? Artigo. Hoje é mais difícil eu pensar, agora, nesse momento, é mais difícil eu pensar assim, ó. Por que isso não é uma preposição? Por que isso é um artigo? Com a aula 2, a gente vai resolver de outras formas. Vai ser assim. Oi, pessoal! As pessoas procuravam. Me pergunta. O quê? E quando eu perguntar o que para o verbo, ele não tem preposição. Então vocês vão dizer, eu perguntei o que para o verbo. Esse cara é VTD. E este A marca terapia. Se fosse problema, era o. Então esse cara, no 35, é um artigo. 36, quando? A gente... Foi um momento da aula que eu falei, essa parte aqui vai ser bem difícil. Vai ser a tal das conjunções, lembra? Que eu marquei a principal de cada uma e no tempo o quando era a principal. 36, conjunção. 37, o que é queixas? Nome de um negócio, substantivo. O que é hoje? É um advérbio. Ideia de lugar, ideia de tempo, ideia de modo, de negação, de intensidade. Advérbio. O que é relacionamento? Substantivo. E aí o 40, o que é o 5? Numeral. É isso aí. Esse era o tema. Espero que o pessoal de casa tenha feito o tema. Vamos começar com a nossa aula 2 hoje. Oi, claro. Essa aqui, né? É conjunção integrante, agora tu falou do isso, né? Porque eu tentei substituir por isso, mas não substitui, é o que dá a ideia, tipo... É a primeira vez desde a regulamentação. Isso é a primeira vez. Isso aí, conjunção integrante. É que não substitui, ele só... Isso. Na verdade, eu substituí o que por isso, teoricamente teria que tirar. Isso é adotado no país. Uhum. Isso aí. É o que está em cima, né? É o que está aqui, né? É o que tá aqui. Cadê? Aqui. Isso é a primeira vez. É que agora a gente vai ver hoje assim, ó. Quem é que é a primeira vez desde que a regulamentação médica em 2011... é a primeira vez desde a regulamentação em 2011. Isso é a primeira vez. Então a gente vai ver agora que isso aí é o sujeito da frase. Agora a gente entra por outro mérito. Isso daí seria, o mecanismo é a primeira vez que é adotado. Tudo isso é a primeira vez. Tudo isso. Tudo isso, isso aí. Que a gente vai dar um nome para ele agora chamado de sujeito oracional. Então, vamos começar a aula 2 agora então? A aula 1, vocês vão estudar no domingo durante o Faustão, assim. Que tu assiste Faustão ali, lê a aula 1 e pá. Na aula 2, vocês têm que
desligar o celular e sentar e estudar a aula 2. Se vocês querem aprender português, é agora. Tudo que a gente estudou até então é só uma base. Então a gente vai começar com a aula 2, análise sintática, está na nossa página 15. E aí vai ser a matéria mais importante. Chegou a fazer o tema? Ah, tá. Okay. Essa de chegar atrasado, depois o cara corrige o tema. É muito cara de pau, né? Tá. Só pra garantir. Hã? Não, só pra garantir. É que a gente acabou de corrigir o tema. Aí depois, se tu tiver uma dúvida, me procure. Análise sintática. Vamos começar? Peraí, Felipe, edita essa parte, só põe os gritos assim, tá? Vamos fazer de novo. Ó, página 15 aí da nossa apostila. Análise sintática, vamos começar, pessoal? Sim. Isso, assim, ó, tipo, vamos. Eu preciso que tu acorde agora. Já puxa uma seta aqui, ó. Análise sintática, já puxa uma seta, já anota pra mim assim, ó. É o que ele faz. Agora, ontem eu falei assim, ó. Uma coisa é o que eu sou e uma coisa é o que eu faço. Eu sou uma pessoa e eu faço agora professor. Hoje, nessa análise que a gente vai fazer, eu não quero saber o que eu sou. Eu só quero saber o que eu faço. Então, agora eu sou professor, quando eu entrar no carro eu sou motorista, quando eu entrar no supermercado eu viro cliente. Não interessa mais que uma pessoa, não importa. Agora é só o que eu faço. Isso é análise sintática. Análise sintática é o que ele faz. Ele indica as funções. A morfologia que a gente estava estudando antes dava a classificação. A análise sintática dá a função do carinha. O que ele faz numa frase. Antes da gente partir correndo para a análise sintática, a gente vai estudar 3 conceitos básicos. Conceitos como frase, oração e período. Frase, oração e período. Já vou te adiantar, o nosso foco agora é na oração. Então vamos entender o que é frase, o que é uma oração e o que é um período. Frase é o enunciado com sentido completo capaz de fazer uma comunicação. Ó, vocês chegaram a comprar o marca-texto? Boa! Isso aí. Depois eu vou apagar as luzes e nós vamos pegar os marca-textos e vamos fazer assim, ó. Tipo show, tá? Aqui é a hora de passar o marca-texto. Na frase é facultativo o uso de verbo. Pessoal, frase é qualquer coisa que comunique. Abri a porta, falei, oi, é uma frase? É uma frase, comunica. Abri a porta e falei, pessoal, tô com sono, é uma frase? Comunica. Abri a porta e falei, vamos chamar uma pizza, pessoal, é uma frase? Sim. Comunica. O que importa é comunicar. E pode ou não ter, sublinha principalmente essa palavra, é verbo. Agora a gente vai para a parte mais importante desse momento, que é a oração. Oração é o enunciado que se estrutura com base em um verbo. Então eu vou te ensinar assim, ó. Verbo é nome de criança. Criança chama de verbo. Concurseiro chama de oração. Tá? Tu não vai me dizer, cada vez que aparecer um verbo, tu vai dizer, esse verbo aí, Isabelle. Eu nem vou ouvir. Eu quero que tu diga assim, ó, e essa oração aí? Oração é que é a parada. Verbo é oração. Então olha que legal. Abri a porta e falei, oi pessoal, é uma oração? Não, não tem verbo, mas é uma frase. Pessoal, vamos chamar uma pizza. É uma oração? E é uma frase. Então, toda oração será uma frase. Nem toda frase será uma oração. O que eu estou te dizendo? Sempre vai comunicar alguma coisa uma oração. Então sempre será uma frase. Agora, o rolo da frase é que ela precisa de verbo para também ser chamada de oração. Não é uma ideia excludente, não precisa ser só isso ou só isso. Pode ser os dois juntos. Aí, na outra aula, eu dizia assim, a gente vai estudar análise morfológica, a gente vai ficar bem animado, depois vem a análise sintática, que vai nos avacalhar. Na 3 a gente começa a se recuperar. Quando chega na 5ª aula, a gente pensa, eu acho que vai dar, e aí vem análise, aí vem as orações. Lembra que eu falei orações?
Período. A oração composta por um ou mais verbos. Puxa uma seta no 1 aí. Vamos anotar um negócio. Vocês já ouviram falar de um período chamado simples? É porque ele é simples, porque ele só tem uma oração. E o período que a gente vai estudar na aula 6 é o que tem mais de uma oração, mais de um verbo, que é chamado de período composto. Vamos fazer algum link aí para a gente começar a forçar um pouco essa memória. Você lembra que ontem a gente falou as conjunções coordenadas e as subordinadas? Vocês lembram dessa parte? Que eu falei, pessoal, só vou mostrar uma, assim, não vou mostrar muita coisa. Aquilo ali no futuro a gente vai dar um nome assim, ó. Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Tem a ver, porque a conjunção é o que liga um verbo no outro. Por isso que a gente chama de período composto, tá? No dia da tua prova, a gente tem que estar ligado assim, ó. Período é de ponto a ponto. Tudo que tiver aqui, ó, é o período. Vocês não podem estar achando difícil agora, tá? Isso aqui é só o... Isso aqui é só o assim, ó. Vou servir a janta agora. Agora que vai começar a aula. Posso apagar isso? Pessoal de casa, sai do Face, se concentra no bagulho. Ó, vamos começar. Quem é que nunca fez concurso aqui? Eu perguntei ontem, né? 3 pessoas. Tá. Vai ser assim, ó. Quando vocês pegarem a prova, principalmente a prova de português, o primeiro sentimento vai ser, por onde eu começo? Vai ser isso. Tu vai estudar aqui, nós vamos ter 10 aulas, vamos revisar, vamos fazer exercício. Quando tu pegar a prova de português, tu diz, por onde eu começo? E tu vai ter que lembrar disso. A primeira coisa em qualquer questão é achar esse cara aqui, ó. Sujeito. Sujeito é a primeira coisa que a gente busca numa frase. Então, marca que ele é o primeiro. O sujeito é alguém ou alguma coisa. Não precisa ser pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um bicho, pode ser qualquer coisa. Sobre o qual é dada uma informação. Olha que legal. Vocês já ouviram falar de sujeito ativo e sujeito passivo? É isso aí. Isso é sujeito. Sujeito que faz ação, ativo. Sujeito que sofre ação, passivo. Dentro desse sujeito, existe uma coisa chamada de núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é aquilo que tem mais importância. É o principal termo contido no sujeito. Agora é o de menos. No futuro, eu vou dizer para vocês assim, ó. Concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí eu vou precisar dessa informação. Então, guarda aí essa ideia de núcleo do sujeito que a gente vai falar. Tudo bem essa parte aqui, turma? Legal. Então vamos lá. Como é que eu acho o sujeito de uma frase? Anota para mim aí, são 3 perguntas. Tu vai olhar para o verbo, então eu vou traduzir. Tu vai olhar para a oração, que é o verbo, e vai fazer a seguinte pergunta. Ou perguntas. Que ou quem é que mais o verbo? Tu vai fazer essa pergunta. Que é que mais o verbo ou quem é que mais o verbo? Essa é a clássica pergunta. Se existir a palavra ser, tu põe o ser na pergunta. Que aí vai ser que é que se mais o verbo. É isso aí. Essas são as perguntas. Então, pegou a questão no dia da prova. Tu, caraca, para que lado que eu corro? Olha um verbo e pergunta quem é o sujeito dele. Ô Zambelli, se existirem 5 verbos, o que eu faço? Cada verbo tu vai lá e tira o sujeito dele. Vai lá e pergunta pra ele. Quem é que mais o verbo? Quem é que mais o verbo? Que é uma frase, que era uma frase de um funk. Não sei se vocês lembram de uns funkzinhos que tinha no Brasil, que era assim, ó. Cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Vocês lembram como é que era? Sim? Era isso. O que significa cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado? Apareceu um verbo, quem é o sujeito? Apareceu outro verbo, quem é o sujeito? Pode ser o mesmo sujeito? Pode.
Isso, pode ser uma oração inteira o sujeito, pode ser sujeitos diferentes, pode ser um que é ativo e outro que é passivo, não importa. O que importa da frase de uma análise é cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Sai perguntando para cada verbo quem é o sujeito e é isso que vale. Foi de boas essa parte aqui? Muito tri. Aí entra uma teoria aqui que não me importa muito agora. Mas eu só queria que você soubesse que existe um sujeito determinado e ele é determinado quando eu consigo identificar a partir do verbo, da oração, ou indeterminado quando não é possível identificá-lo. Então tá, existe isso. Os determinados têm uma classificação que eu vou chamar de tipos de sujeito. Olha que legal. Os tipos de sujeito são sujeito simples e sujeito composto. Vocês já viram isso? Um dia na vida todo mundo já viu, né? O que é um sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. O que é um sujeito composto? É aquele que tem 2 ou mais núcleos. Então, eu pergunto para o verbo e a parte mais importante, só tem uma parte mais importante. Sujeito simples. Eu pergunto para o verbo e tem 2 ou mais partes importantes, é um sujeito composto. Nem sempre o sujeito está expresso, isso pode ter sujeito oculto, elíptico, desinencial. Vamos ver isso aqui, que eu já... Vamos ver os exemplos aqui e a gente entende. Vamos começar então pelo sujeito simples. Vocês estão motivados ou já perderam a motivação? 2 pessoas responderam. Legal. Olha aqui. Vou começar então. Sujeito simples é o sujeito determinado que possui um único núcleo, um único vocábulo ligado ao verbo. Então, olha o que acontece na frase do Nietzsche aqui, ó. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. E aí, pessoal, a gente vai olhar aqui, ó, e vai ter 2 verbos. Só que vocês entendem que esses 2 verbos estão juntos? Eles estão trabalhando um com o outro. Isso a gente dá um nome, que vocês já ouviram falar um dia na vida, que é a tal da locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 ou mais verbos todos juntos, trabalhando como uma oração. Então, se eu sou o cara da prova, eu te perguntaria assim, ó, olha pra cá um pouquinho. Neste período, quantas orações eu tenho aqui? Neste período, quantas orações eu tenho aqui? Uma. Porque a locução verbal vale como um. Ontem nós não estudamos um negócio chamado locução adjetiva? Não eram 2 palavras que valiam como um adjetivo? É isso aí. Então tá. Foi? Vamos começar então. Que é que... Lembra da pergunta? Que é que vai ficando cada vez mais dura perto do topo? A vida. Te liga. A vida é o sujeito dessa frase. Na aula de ontem, eu diria assim... Lembra desses movimentos aqui, ó? Morfo, sintático? Na aula de ontem era assim, ó. Quem é o A? Artigo. O que é vida? Substantivo. Ó, era assim, ó. Agora é, o que a vida faz na frase? Sujeito. Dentro tem um artigo e tem um substantivo. Mas isso é o que eles são. Eu quero saber o que eles fazem. Então, olha que loucura. Se alguém me perguntar aquilo ali, ó. Ô Zambelli, mas aquilo ali é um substantivo ou é um sujeito? Eu vou dizer, tu não entendeu a matéria. Por quê? Porque são 2 análises diferentes. Lembra que é a mesma coisa que me perguntar, tu é uma pessoa ou tu é um professor? São 2 coisas diferentes. Então, é essa análise. Isso é sintático e isso é morfológico. Sujeito da frase. Qual é a parte mais significativa desse sujeito? O a ou a vida? Vida. Núcleo do sujeito.
E aí só pra gente começar a ver como faz muito sentido essa matéria. O que é vida? No português, tá? Não é assim, vida é um filho que cresce. Não, psicopata. Na frase. Qual é a classe de palavra de vida? Substantivo. Pessoal, substantivo não é nome? Ah, tá, legal. Então é nome, legal. Porque o mundo é dividido entre verbos e nomes, né? Lembra que aqui eram os verbos ontem e aqui eram os nomes? Tá, então vamos lá. Crioulo, ó o crioulo. O crioulo diz assim, ó. Não existe amor em SP. Nos labirintos... Você conhece isso ou não? Quem é que conhece? 2, 3 pessoas conhecem? E uma assim, ó. O ar-condicionado no 15 e a gente suando. Aí é foda, né, pessoal? Não consigo botar isso na apostila. Não tem muito o que tirar, entende? Então vai ser as músicas que eu gosto. Paciência. Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. O inocente, no dia da prova, ele olha para esse verbo, para essa frase do crioulo, nesse período do crioulo, e ele pergunta assim, ó. Não existe o quê? E se tu perguntar o quê, tu perdeu a questão. Porque a pergunta é: que é que existe? Que é que existe? Vai, sem medo. Quem é que existe? Amor. É o amor que existe. Porque, eu já vou te adiantar o drama. Em SP, dá uma ideia de quê? De lugar. Então, tudo que for relacionado a lugar, a gente vai dar um nome no futuro de adjunta adverbial. Não é o sujeito. O sujeito é amor. Núcleo, amor. Sujeito simples. Aí o crioulo segue ainda. Ele diz assim, ó. Buquês são flores mortas num lindo arranjo. E aí eu faço a pergunta. Quem ou que é que são? Quem é que são? Que é que são? Buquês. Ó, aqui a gente acaba com uma lenda. Uma lenda que é assim. Ah, entendi. No singular é simples. No plural é composto. Nada a ver. Porque não é o singular e o plural, é a quantidade de núcleos. Então, quantos núcleos tem? Só tem um núcleo. Só tem um núcleo. É simples. Não é singular e plural que define se ele é simples ou se ele é composto. Entenderam? Legal. Aí tem uma outra banda também que é chamada Vanguard, que eles dizem assim, ó. Já não sinto mais saudade de nada na alma. Olha que legal. Quem é que sente? Quem é que sente? Eu. Como é que vocês viram que era eu? Porque era sinto, não era sentimos, não era sentir, sentes, não era sentem, né? Era sinto. Então, quando vocês olharam para esse final do verbo, vocês viram que era o sujeito, né? Porque ele não está aqui, né? Então, olha só. Esse cara, ele é chamado de sujeito simples. Mas ele ganha um outro nome também. Que é esse cara aqui, ó. Oculto, elíptico, desinencial ou simples. Eu vou pegar uma outra frase e a gente vai entender isso. Se eu colocar assim, ó. Fiz o tema. Vamos pegar o lado positivo. Fiz o tema. Você sabe o que é o sujeito? O sujeito sou eu. Como é que vocês descobriram que era eu? Porque vocês olharam para esse treco aqui, ó. Esse treco se chama desinência. A desinência do verbo. Por isso que ele é um sujeito chamado de desinencial. Porque tu olha para a desinência do cara e tu diz, sou eu, é ele, é nós. A desinência do verbo me diz quem é o sujeito. Ele é chamado de oculto quando a gente está no colégio. Por quê? Porque era para estar eu aqui, ó, e ele está oculto. Elíptico. O que é uma elipse? É uma retirada. Tirei o sujeito, mas ele está aqui ainda. E a gramática, os concursos mais modernos dizem que isso é um sujeito simples, porque tu enxerga quem é o sujeito.
Então vocês vão ter 4 nomes para esse tipo de sujeito. Ou ele é simples, ou ele é oculto, ou ele é elíptico, ou ele é desinencial. Se vocês pegarem uma banca mais... Se a gente pegar uma CESP da vida, eles vão dizer, meu, o sujeito ali é elíptico. E aí tu, caraca, velho, o que é elíptico? É um nome bizarro, né? É oculto, retirado, simples, mesma coisa. Virou uma decepção essa aula. Tá uma tristeza aqui. Uhum. Vamos lá. O que são flores? Quem são? O que é que são? Os buquês é que são flores. Quando a gente tem... É que no futuro eu vou te mostrar que isso aqui é um verbo de ligação. Às vezes os verbos de ligação geram ambiguidade. Então se convenciona que quando tem ambiguidade, porque poderia ser as flores são buquês também, né? Quando tem essa possibilidade, se convenciona o lugar. Então quem está na frente é o sujeito. Se tu ficar na dúvida, quem está na frente é o sujeito. Mas é só com esse tipo de verbo. Que aí é um pouco depois do intervalo a gente vai ver. Legal, turma? Então vamos falar do sujeito composto. Coitado do sujeito composto, meu. É muito difícil de cair. Sujeito composto é aquele sujeito determinado que possui mais de um núcleo diretamente ligado ao verbo. Então, ó, quando ele diz assim, ó, o homem, a vaidade movem o mundo. Eu no dia da prova, que é que move o mundo? Tudo isso. Tudo isso é o que eu chamo de sujeito. Agora, de quem que a gente fala? A gente fala de homem ou a gente fala de vaidade? Dos dois. Então são duas coisas importantes. Homem e vaidade. E aí para a gente começar a pensar numa questão difícil. Qual é a classe de palavra de homem e vaidade? Substantivos? Beleza. Quando Nietzsche diz assim, ó, a objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de... Quem são sinais de... Tudo isso. Tudo isso é o sujeitinho. Agora, de quem que a gente fala? A gente fala de objeção, desvio, desconfiança, vontade. Olha, só pra gente pensar assim, ó. Mas, ô Zambelli, por que não é o alegre? Porque fica claro para vocês que o alegre caracteriza o substantivo? Quem caracteriza é adjetivo, né? Então, por isso que é o substantivo o núcleo. Deu? Se cair isso que eu falei até agora, der a prova para vocês, hein? Que presente. Tu pega a prova e diz assim, ó, vocês são muito legais. Essas são as questões mais fáceis da prova. E é difícil de cair prova, questão com isso, tá? Só se é assim, prefeitura de Tupaciretã. Aí cai. De maneira geral, não. Vontade de troçar. Ele tá junto do nome, né? Então ele é adjunta de nominal. Ele caracteriza. Mas fica dentro do sujeito. Fica dentro do sujeito. Mas o núcleo é só o vontade. Tá, vamos falar de questão de prova certa, boa. Quando a prova dá uma surtadinha, corre pra cá, ó. Corre que aqui tem. Um sujeito chamado de indeterminado. Pessoal, indeterminado significa que tem o bagulho, eu só não determino quem é o bagulho. A gente vai estudar aqui no curso de uma forma que eu vou chamar de caso A e caso B. Não existe caso A e caso B, tá? Não existe. Mas eu vou chamar de caso A e caso B pra gente poder fazer um gatilho de memória. Quando eu falar pra vocês, caso A, vocês, entendi. Caso B, sei qual é. Então, caso A,